Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no capítulo 7º dessa obra maravilhosa, em que, logo após ali o interrogatório de Estevão, quando Gamaliel sugere que Paulo gostaria que ele já fosse imediatamente lapidado, apedrejado. Mas Gamaliel pondera e pede que ele seja conduzido ao cárcere com maior prudência e que maiores investigações fossem feitas. E aí Saulo fica sem saída, porque afinal de contas ele não poderia se opor a um pedido de Gamaliel, ia pegar muito mal. Ia soar meio como que uma insubordinação, né? Então ele atende a esse pedido de Gamaliel, mas ele sabe que dentro da tradição judaica um favor fica, quando você presta um favor, você fica como um credor, né? E Gamaliel também sabe disso, ou seja, vai chegar uma hora que ele vai precisar, o Gamaliel vai ter que ceder alguma coisa para o Paulo, já que Paulo cedeu isso aí para ele, né? Paulo não, Saulo, né? Ele é Saulo aqui. Então, o que ele faz? Ele manda que Estevão seja recolhido ao cárcere e ele vai atrás de novas diligências. Só que ele vai com sangue nos olhos, como diz, né? Ele vai ali, ele sabe em quem que ele vai procurar apoio. Ele não vai procurar apoio naquelas pessoas que sejam assim parecidas com Gamaliel, com esse perfil. Ele vai procurar apoio justamente aqueles assim que são os mais assim como ele, né, nesse momento, os mais perseguidores mesmo, aqueles que são contrários às ideias cristãs. Então ele vai buscar ali ouvir de uma forma muito parcial, né, somente aqueles que ele sabe que são contra a causa cristã, né? E aí o que acontece nesse meio tempo dessas investigações? Acontece um fato que mexeu demais com ele, no sentido de aumentar ainda mais o seu ódio, a sua raiva, né, a sua vontade, a sua gana de perseguição ali. Na verdade, ele tinha aquela coisa contra o Cristo. Como o Cristo já não estava mais aqui, já havia sido crucificado, ele queria de alguma forma acabar com aquele Cristo na personificação das pessoas que o seguiam. Então, ali, quem era a bola da vez era Estevão. Mas a gente vai ver que tantos quantos fossem os cristãos, né, os que, na verdade, não se utilizava ainda muito esse termo, né? Eram ali os homens do caminho. Eles chamavam ali os seguidores de Cristo, né? Ele queria aniquilar com tantos quanto ele encontrasse. Então, nessa fase aqui dessas investigações, ele tá assim, olha, quem se disser cristão vai dançar, né? Quem se disser cristão, eu vou perseguir. E essa sua sanha esse desejo aí em nome da defesa da lei mosaica, perseguir aos seguidores do Cristo, ele fica ainda mais revoltado e mais irado quando ele sabe que um fato muito estranho aconteceu, porque ele não compreendia o que acontecia com aquelas pessoas, ele não conseguia entender como que ele achava que talvez eles estivessem ficando loucos, né? Como que eles eram capazes de não se sentirem tocados ali com aquilo que ele, Saulo, pregava a respeito de Moisés, com o próprio Moisés, né? Como que alguém poderia se sentir abalado com uma crença diferente daquilo? Ele não conseguia, o seu orgulho não permitia. E aconteceu um fato que nós lemos no finalzinho da semana passada, que enquanto durante o interrogatório de Estevão, na hora das suas alegações finais, na hora que Estevão estava ali fazendo a sua defesa, né, quando ele estava expondo seus motivos, ele estava falando, né, o que aconteceu, ele estava narrando os fatos conforme o seu entendimento ali, conforme a sua verdade.
o seu verbo, a sua fala era tão magnetizada de tanto amor, ou seja, há os que digam que ele estava tão inspirado pelo próprio Jesus, que muitos ali ficaram hipnotizados, ficaram, né, e nós lembramos que quem estava assistindo ao interrogatório, né, não foi permitida a entrada de nenhum dos discípulos de Jesus ali, nenhum dos seguidores de Jesus puderam assistir ao interrogatório, as portas não foram abertas para eles, as portas só se abriram, só foi permitida a entrada de judeus farisaicos, adeptos do farisaísmo, fariseus apenas, né? Então, ali, pessoas. E quem eram os fariseus? Eram a nata da sociedade judaica daquela época. Eram os mais ricos, eram os mais estudados, eram os mais. Os que tinham melhores condições. Vamos dizer que era a classe A entre os judeus. Eram os fariseus, eram só eles que estavam lá. E o que aconteceu foi que, só de ouvir aquele discurso inflamado e amoroso de Estevão, dois fariseus muito ricos da sociedade, o nome deles eram Oséias Marcos e Samuel Natan, eles se sentiram tão tocados no coração pela defesa que o Estevão fez, né, pela palavra, pelo verbo inflamado de Estevão, que o que eles fizeram? Eles sentiram ali, eles não precisaram ver, né, eles não precisaram ouvir Jesus nada, eles só de ouvir a defesa de Estevão, eles se converteram imediatamente como seguidores, reconheceram em Jesus o Messias, essa é a palavra, eles reconheceram imediatamente ali Jesus como Messias. O que eles fizeram? Eles eram muito, muito ricos, eles salvaguardaram a parte da herança dos filhos e o restante entregaram tudo para Simão Pedro, para as obras assistenciais ali da Casa do Caminho. Isso deixou Saulo intrigadíssimo. E aí a última frase que nós lemos a semana passada foi justamente essa daqui, ó, o último parágrafo dessa notícia, né? A notícia ecoou nos círculos farisaicos com as características de um verdadeiro escândalo. Então foi um acontecimento. É uma coisa assim, um fato, né, inusitado. A gente pensar num milionário de hoje em dia, pegar e, sei lá, um milionário qualquer aí, conhecido, e notoriamente conhecido por ser milionário, salvaguardar a parte ali, né? Salvaguardar uma parte de herança para os seus filhos, se isso fosse possível ali, né? E o restante todo doar, falar, olha, estou doando para uma instituição de caridade, estou fazendo voto de pobreza. É uma coisa que né? Imagine isso lá na época. Dois tiveram essa coragem, fizeram isso e o fizeram única e exclusivamente só de ter ouvido as alegações finais de Estevão ali durante o seu interrogatório. Então, continuando hoje, olha, como foi que Saulo recebeu essa notícia, né? Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no dia imediato, aferindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. A defecção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade de seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como Messias prometido. Então, veja, tocou profundamente o coração de ambos, né? Eles sentiram que, de fato, só de ouvir o que Estevão falava sobre Jesus, eles sentiram no seu coração, já eram espíritos ali preparados, eram espíritos, né, que vieram, como o próprio Cristo disse lá quando estava encarnado sobre aquele cego de nascença, né? Eram espíritos que já vieram para dar testemunho, não eram espíritos espíritos que no momento certo eles saberiam qual era a missão que eles vieram desempenhar. Esses dois aqui estavam no meio dos fariseus, mas já eram espíritos preparados certamente, porque bastou ouvir
uma, uma, uma defesa de uma pessoa que seria certamente olha, e eles sabiam, ele seria condenado à morte. E ainda assim, eles sentiram tão fortemente no seu coração que aceitaram a Jesus como Messias, como dizemos, como acabamos de ler aqui. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Designado pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente neste posto que considerava sagrado. Isso Saulo, né? Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo em que presumia um divino dever. Considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçava a estabilidade do judaísmo no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apressar as repressões em perspectiva. Então, ele já tinha ido procurar ajuda no Sinédrio para combater os seguidores de Jesus, e depois dessa notícia ele voltou lá com um argumento forte, né? Porque, olha, veja, ele foi no Sinédrio. O Sinédrio é a cúpula do judaísmo. Então ele voltou lá e falou: olha, é tão sério que 2 correligionários nossos acabaram se debandando por outro lado, como o Emmanuel usou esse termo aqui na nossa, acabamos de ler. Então ele foi mostrar, ele foi botar mais fogo na fogueira, falou: é sério. Não podemos achar que, tudo bem, vamos resolver isso daí. Não, tem que resolver com muito rigor. Então, ele voltou lá para isso, né? Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás propôs fosse o zeloso doutor de Tarso nomeado chefe e promotor. Olha, Caifás, esse mesmo, o mesmo Caifás que a quem Jesus foi levado, né? A Anás e Caifás eram aqueles sumos sacerdotes ali do Sinédrio que pediram que Jesus fosse punido, né? Mandaram Jesus ali para que Pilatos tomasse a decisão, pediram a condenação, e Pilatos lava as mãos. Então, olha, Caifás, o que ele faz? Ele propõe que o Saulo fosse nomeado o chefe, porque ele via, né, aquela sanha, aquela gana de acabar com aqueles seguidores do caminho. Então ele pensou, né, Caifás é a pessoa certa, e eu preciso dar poderes para que ele faça o que precisa ser feito. Então ele propôs que o zeloso doutor de Tarso fosse nomeado chefe e promotor de todas as providências atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Competia-lhe então promover todos os recursos que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao Sinédrio as últimas decisões, máxime as de natureza mais grave. Satisfeito com o resultado da reunião que improvisara, o moço tarcense acentuou antes de se despedir dos amigos: hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa que deverá operar no perímetro da cidade. Amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias, até que se resolvam ao retomar o juízo. E no fim da semana tratarei das capturas da gentalha do caminho. Não temerás acaso sortilégios? Interrogou Alexandre com ironia. Alexandre era uma dessas pessoas que ele procurou ali no Sinédrio, né? Então, assim, olha, não temerás os sortilégios, por quê? Porque eles percebiam as ações mediúnicas, né, que aconteciam ali, movimentadas pelo tamanho da fé daqueles homens simples, e eles não compreendiam, eles achavam que eram bruxaria, feitiçaria, sortilégios, né, e que poderia ser usado contra eles.
E ele responde, né, a essa pergunta. De modo algum, respondeu sentencioso e decisivo. Sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. Simão Pedro? Perguntou um dos presentes admirado. Por que não? Sabes o motivo? Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Então, né, um outro ali disse, né? E aí ele responde: não, é que, a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o sinédrio, deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. Saulo mostrava-se mais que surpreso, porque estupefato. Porque aqui, olha, esse comentário, eles estavam numa conversa de algumas pessoas, né? E nessa conversa, um fala isso daí, né? Ele fala que Gamaliel, porque até então Saulo não sabia que Gamaliel havia ido conversar com Simão Pedro, Saulo não sabia que Simão Pedro entregou para ele uma cópia dos manuscritos dos evangelhos ali de Jesus, né? Ele não sabia nada disso. Mas Gamaliel viu o que estava acontecendo, sentiu também no seu coração que ali não havia mal algum, né? E provavelmente deve ter começado a ler ali já provavelmente, né, ele já havia começado a ler os escritos, não deveria ter terminado, né? E foi o suficiente para ele tomar a decisão ali ponderada de pedir que Estevão fosse poupado. Só que Saulo não sabia de nada disso. E agora alguém fala, né? E num comentário assim, querendo dizer que Simão Pedro teria feito isso. Veja, né? As pessoas, quando elas acham as coisas, isso aqui é mais um ensinamento para nós. Quando a gente ouve uma história e a gente vai emitir a nossa opinião, a gente não pode ficar achando, porque muitas vezes, muito frequentemente, a gente vai achar errado. Então, essa pessoa só sabia que Gamaliel havia ido falar com Simão Pedro. Provavelmente não sabia nem sabia, porque não foi dito aqui, não sabia que ele havia recebido os manuscritos, né, dos evangelhos. Só sabia que Gamaliel foi conversar com Simão Pedro, só. E ficou com isso, né? Aí depois, Gamaliel, ali no interrogatório, pede que não se precipite com relação a Estevão e pede que ele seja levado ao cárcere e que maiores investigações fossem feitas. Ele também tirou conclusões ali precipitadas. E nessa conversa, olha a conclusão que ele chega. Ele acha que Simão Pedro deve ter ficado muito insatisfeito com a postura do Estevão, né? E que foi tentar fazer aliança com Gamaliel para tentar. Foi fazer aliança com Gamaliel e tentar fazer a cabeça de Gamaliel de modo a que fique tudo bem, que com Gamaliel a favor deles. Então, veja, isso tudo são conclusões dessa mente. Ele está tirando conclusões, ele está achando tudo isso, e em vez dele ficar com isso para ele conta isso para Paulo. E Paulo, que já estava envenenado, mais envenenado ficou, porque ele tinha muito amor pelo seu professor, que era Gamaliel, ele estava achando que Gamaliel estava sendo usado, digamos assim, né, para favorecer aos homens do caminho. Então, ele fica muito bravo.
ele fica ele fica mais bravo ainda do que o que ele já estava, né? Olha só. Então ele ficava mais que surpreso, estupefato, né? Ele ficou assim, sem palavras. Mas que venha a ser tudo isso, Gamaliel visitando o caminho, chego a duvidar da sua integridade mental. Então ele não acredita, ele fala: meu Deus, o Gamaliel deve estar ficando louco, né? Mas sabemos, interveio Alexandre, né? Esse Alexandre é um desses que estão conversando ali, que o mestre aqui é Gamaliel, tá? Sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Veja, ele já tinha os princípios de justiça dentro dele. E a justiça perfeita, não a justiça dos homens, a justiça perfeita, que é a justiça divina, quem traz dentro de si esses lampejos da justiça divina, já traz também junto, porque ela não se dissocia do amor e da caridade, porque senão ela não seria justiça, não é? Olha, então veja. Sabemos, interveio Alexandre, que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse a tal convite em consideração a nós outros. Entretanto, se tal não fez, é igualmente preciso não desacatemos a deliberação tomada, certo com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. Então, olha, está sendo dito aqui que Gamaliel, ele sempre foi um homem muito correto, muito justo, e que ele não poderia se negar a um convite, né? Mas, na verdade, nós sabemos que não foi Simão que convidou, ele que quis ir. Nós já estudamos isso lá atrás, né? Mas veja que eles estão aqui conjecturando, né? Esse Alexandre, ele está falando o que, que ele acha. Ele acha que foi Simão que foi atrás de Gamaliel, né? E aí, olha, Saulo responde: de acordo, disse Saulo, algo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido. Mas seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio da sua aparente humildade. Com que fim se a, com que fim se abalancear, com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Ele desconfia de Pedro, né? Com qual finalidade ele largaria o seu trabalho, as redes, né? Para ser um benfeitoso gracioso, ou seja, de graça, porque quando ele pescava, ele tinha seu lucro, né? Era a sua profissão, ele recebia por isso, ele vendia seus peixes. E com que fim ele deixa de receber ali o provento do seu trabalho como pescador para ficar de graça ajudando os pobres de Jerusalém? Ele não consegue compreender esse tipo de atitude, né? Vejo em tudo isso propósitos de sedição que não deve andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. A palestra animou-se ainda algum tempo em torno da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. A prisão de Estevão tivera na igreja modesta do caminho ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galileia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão, né, que era o Estevão. Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, Estevão se tornara uma figura central a focalizar todas as atenções. Para a sua fronte inspirada, convergiam numerosos problemas de cuja solução
o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava sua prestigiosa cooperação. Veja, né? Olha que ele diz aqui, da sua fronte inspirada. Ele era tão bem inspirado quando falava que era como se o próprio Cristo estivesse falando, né? Amado pelos aflitos e sofredores, né, Estevão, tinha sempre a palavra de bom ânimo e que levantava o mais desalentado coração. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Então, nós vamos começar a perceber aqui uma dissidência entre os apóstolos, né? Jesus não está mais entre eles, mas são homens, são pessoas, são humanos. E cada um tem lá as suas convicções, a sua forma de ser, né? Então nós vamos ver que o Tiago, ele ainda tem alguma dificuldade, porque eram todos judeus. E ali, muito a lei mosaica, os costumes, havia muita coisa ali da lei, né? Que eram costumes que vinham de gerações, gerações e gerações. Então, para alguns é muito difícil você se desarraigar completamente dessas tradições. Para uns, isso é mais fácil. Mas a gente vai perceber que Tiago já tem uma dificuldade maior. E ele era irmão de João, né? Então, Tiago não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos. Então, o irmão de fé aqui que ele está falando é o Estevão, né? Não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, Estevão andara errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Fermentara-se a discussão. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do evangelho. E reforçava os argumentos sem a lógica dos fatos. A resolução de Oséias e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de conhecer melhor o Cristo, e isso devia significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo com interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentos e doentes. E estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor, quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas de luta terrestre sorriam venturosas quando, em ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. E nós vamos parar nossa leitura de hoje por aqui, fazendo um comentário desse parágrafo longo, mas importantíssimo. Que aqui a gente percebe que começa a haver uma divisão, um abalo, uma divisão não, mas uma rachadura, não sei qual é o termo aqui, mas a gente, o termo é esse, uma divergência de opiniões entre os discípulos de Jesus. Por quê? Porque Estevão falava desassombradamente. Mas por que ele falava desassombradamente? Nós estamos repetindo. Ele era o médium do Cristo. Ele estava falando ali como se fosse o próprio Cristo falando destemidamente. A intimidade que
que Estevão tinha. Estevão era um espírito cuja condição hierárquica, condição espiritual, era superior à de todos os discípulos. Nós já falamos aqui que uma vez foi perguntado para Chico Xavier que nessa época do espiritismo, ou do cristianismo primitivo, quais espíritos eram ali mais próximos em hierarquia do Cristo? Espíritos de mais alta elevação, de condição espiritual. E foi dito pelo Chico, né, que Emmanuel fala que 4 eram espíritos abaixo, obviamente, de Jesus, mas bem mais próximo, muito acima dos próprios discípulos e de tantos outros aí. Primeiro, Maria, Mãe Santíssima, isso é inquestionável, né? Depois, Isabel, a mãe de João Batista. Em terceiro, o próprio João Batista. Em quarto, Estevão. E a gente comenta o seguinte: às vezes Isabel e Estevão, eles nem são tão citados, e na doutrina, Kardec fala, né, tem uma parte lá que fala que existem aqueles que são poucos conhecidos do mundo, mas muito conhecidos de Deus. E certamente, Estevão era um desses. Então, veja que foi logo após a crucificação de Jesus que Estevão aparece ali, e ele faz o que Jesus fazia, né? E os discípulos que acham, né? Então, no caso aqui, o Tiago, ele não consegue ter essa compreensão dessa hierarquia espiritual de que Estevão estava além deles. Ele achava que Estevão era só mais um. E por ser mais um, ele não tinha o mesmo poder, entre aspas, que Jesus. Então ele não podia fazer igual Jesus fazia. Ele não compreendia que, na verdade, Estevão estava agindo inspirado por Jesus. Ele não compreendia isso. Então então ele começou ele achava que Estevão estava errado, que Estevão estava colocando em risco as atividades, né? E aí Simão Pedro começa a ponderar, mas olha tudo o que ele fez, todo o bem que ele fez, que nós acabamos de ler aqui, né? Então, vamos refletir sobre isso e a semana que vem nós continuamos. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todos.